Mais um episódio do podcast Araruna Cash, não é isso? Olá, Estou aqui do lado da querido. minha esposa, digníssima doutora Larissa Araruna, médica endocrinologista, minha esposa, minha senhora, minha rainha. Tudo bom, Mãe meu da amor? sua filha, Exato. Bebeta. Da Betita. Queridos, bem-vindos para mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre Transtornos transtorno mentais, né? mental. Hoje a gente vai falar Isso. sobre o que causa os transtornos mentais. Será que existe... Será que essa pergunta ela pode ser respondida? Qual que é o raciocínio que existe por trás? Então eu vou traçar todo um raciocínio aqui com vocês, eu junto com a Lari, e a gente no final a gente vai fazer umas conexões bem interessantes entre cérebro, mente e o próprio corpo, as próprias doenças relacionadas com o nosso corpo, com o nosso organismo, vocês vão ver que tem tudo a ver. Tem toda uma conexão entre cuidar do corpo e indiretamente eu estar cuidando da nossa mente, eu estar cuidando da minha mente. E cuidar do meu corpo também significa cuidar do meu cérebro. Inclusive, qual que é a diferença entre cérebro e mente, né? A gente vai falar sobre isso nesse podcast, não é isso? Então, para já começar, já vou trazendo um olhar. Opa, tem que estar perto do microfone, né, amigo? Um Aqui olhar. já foi a vinheta, né? Tchum, tá, pô. E aí a gente começa, porque Vou trazer um olhar do leigo, né? As pessoas chamam a ansiedade como sendo uma doença. Eu quero que você esclareça qual a diferença de eu falar que eu tenho ansiedade, de eu ter um transtorno ansioso que me traga sofrimento. Como é que na prática eu conseguiria diferenciar isso? é uma boa pergunta. Porque é comum as pessoas dizerem assim, ah, fiquei ansioso, vou fazer uma prova, fiquei ansioso. Ou então eu perdi um ente querido e com isso eu fiquei triste, fiquei deprimido, fiquei melancólico. Então a gente tem que diferenciar aqui duas coisas, né? O que é uma condição mental normal, que Da já da vida, vida, que já está dentro da nossa expressão humana de ser, e o que é um transtorno. Aqui é o primeiro ponto, né? E, e o transtorno, para a gente definir um transtorno mental, o contexto ele importa. O contexto e a intensidade dos sintomas e a forma como a gente está adaptado à situação importa. E aqui é onde entra aqui um detalhe, porque, por exemplo, ó, vou fazer uma prova, fiquei ansioso. É normal ou anormal eu ficar ansioso? normal. Normal. A ansiedade é uma emoção, faz parte da vida. E importantíssimo, inclusive, né? Para trazer para aqui, para agora, para executar, para ir atrás, para se posicionar. É uma energia extra É uma que energia o extra, nosso exato. corpo nos dá para a gente fazer o que precisa ser feito. É uma forma do meu organismo de funcionar, me deixando ansioso. Então, isso é uma programação do ser humano. A gente está programado também para sentir isso. E também, por exemplo, se eu perdesse um cachorrinho, perdi um ente querido, estou enlutado, fiquei triste, fiquei melancólico, fiquei deprimido, normal ou anormal? Normal. Normal, mas beleza. Perdi um ente querido há 6 meses e eu ainda tô no fundo de uma rede, eu ainda tô chorando. Ou seja, a intensidade daquele sintoma, o sintoma foi o mesmo. Concorda comigo? Mesmo sintoma: Sim. tristeza, melancolia, isolamento social, pensamentos negativos, baixa energia, alteração de sono, mesmos sintomas. Só que se espera que a pessoa melhore depois de um tempo, né? Ou seja, os sintomas eles aparecem numa situação, num contexto, mas quando eles persistem já em um outro contexto diferente, isso já é anormal. Uhum. Então, resumindo de uma forma bem simples, um transtorno mental é quando o meu cérebro está funcionando de forma errada, Uhum. diferente. Uhum. E isso tem relação com intensidade de sintomas, isso tem relação com o contexto. Explica melhor pra gente o que é o contexto, para as pessoas entenderem. O que é o contexto? Tipo, estou ansioso para uma prova. Normal, Uhum. certo? Agora eu fiquei ansioso do nada. Primeiro, o que é a ansiedade, né? Eu já fiz um episódio sobre isso. A ansiedade, ela é toda uma reação do meu corpo, que o meu corpo ele fica preparado para luta ou para fuga. Se eu estou preparado para luta ou para fuga, o meu corpo ele se prepara para uma situação para que eu tenha condições de executar o que precisa ser executado. Agora, se do nada essa reação aparece sem ter um porquê, isso é fora do contexto. Uhum. Ou seja, o meu cérebro ele funcionou de uma forma anormal, E em um aqui um contexto exemplo, um inadequado. ataque de pânico, né? Ataque Assim? de pânico é um exemplo. É um exemplo. Uhum. Uma pessoa, por exemplo, que ela começa a ter sintomas psicóticos, começa a ter alucinações, delírios, achar que estão perseguindo ela, isso é normal ou anormal? Anormal. Anormal. Mas depois que a gente assiste um filme de terror,
que é que acontece? A gente não fica tipo, eita, eu escutei um Verdade. barulhinho. Eita, o que foi isso? Às vezes a gente até escuta, jura que escutou alguma coisa. Ou então a gente fica meio paranoico, né? Claro que a intensidade é diferente de um sintoma psicótico florido. Mas onde que eu tô querendo chegar? Que tá tudo ali no meu cérebro. Tá tudo no meu cérebro. Sim. Então, um transtorno mental, existem vários catalogados e eles acabam mostrando para mim as principais formas que o meu cérebro ele adoece. Que o meu cérebro no sentido de mente. Então, todo DSM existe o que a gente chama de DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é feito pelo pessoal acho que é a Academia Americana de Psiquiatria, e eles fazem isso, existe esse documento onde ele traz todo um catálogo de todos os transtornos mentais. Então, ali é como se fosse a Bíblia dos transtornos mentais. Então, o que é que aquela Bíblia ela me descreve, no final das contas? Ela me mostra as formas como o meu cérebro adoece, do ponto de vista de comportamento, de mente, de emoção, de motivação, de funcionamento cerebral, certo? E aqui é importante já até a gente diferenciar o que seria um transtorno mental e o que seria um transtorno neurológico, né? Vamos lá chegar lá, O que só seria... recapitulando. Perfeito. Então, aqui, gente, Vai para guiando aí vocês meus pensamentos, que eu vou entenderem, sair cuspindo um monte de coisa aqui. para vocês entenderem, ansiedade é uma emoção natural. Eu posso falar que é uma emoção ou sentimento? É uma emoção. É uma emoção, É uma né? emoção. Que é uma expressão, né, do que você está sentindo. Exato. É natural. O que é que vai ser patológico ou adoecedor? A intensidade e o contexto, como o Márcio falou, ou seja, a situação da sua vida que você está vivendo aquela emoção. E a duração, né? E Assim? a duração. Porque tem critério para você definir um transtorno de ansiedade. Sempre o transtorno vai trazer sofrimento para aquele indivíduo com perda ou alteração da funcionalidade e qualidade de vida, não é assim? Exato. Então, sempre na medicina a gente avalia o quanto que aquela circunstância, aquele estado ansioso está repercutindo de forma negativa nos comportamentos, nos hábitos daquele indivíduo. Não só ele em si, mas ele no meio, né? No meio familiar, no trabalho, ele com ele. Então, isso é muito importante ter esse olhar. Perfeito. Estabelecido isso, o que é legal a gente ter um entendimento? Como que as pessoas, por exemplo, que têm um quadro de ansiedade, como é que você orientaria elas a procurar ajuda médica especializada? Tá, a partir de forma prática no seu dia a dia. Você pega vários pacientes com ansiedade e assim, a ansiedade é um espectro, né? Exato. Tem vários transtornos ansiosos. Exato. Então, explica pra gente quando procurar ajuda e quais seriam os principais transtornos ansiosos que a gente vê na prática. Perfeito. Quando procurar ajuda diante de um transtorno mental, tá? Seja ele ansiedade, seja ele depressão, seja ele Pânico, uma dificuldade em falar em público, seja fobia ele, social, né? seja ele uma dificuldade em socialização, concentração, enfim. Quando procurar ajuda? Quando estiver trazendo sofrimento ou queda de performance. Basicamente isso. Então, resumindo tudo isso que eu falei, o que é um transtorno mental? É quando o meu cérebro está funcionando de uma forma errada. Mas como que eu defino o que é errado, sendo que em alguns contextos esse mesmo funcionamento ele acontece? Aí eu tenho que avaliar o contexto, a intensidade e o meu nível de adaptação à situação. Mas resumindo em uma frase só, se causa sofrimento ou se causa uma alteração da minha funcionalidade, isso já é anormal. Isso já precisa As de ajuda. pessoas, né, Márcio, de forma geral, a gente tem a capacidade de adaptação. Quando que eu vou discernir que aquele sofrimento, eu me acostumei com aquilo, que é muito comum a gente ver aqui na prática, por exemplo, pacientes com fibromialgia, são mulheres, principalmente mulheres, Sim, que são adaptadas a dores horríveis, exato. crônicas, durante anos. E elas se adaptam, demoram a procurar ajuda. Por vezes procuram quando fica incapacitante, às vezes quando fica difícil levantar a cama e trabalhar, né assim? Então são Exato. mulheres que se adaptaram a um sofrimento que não era para se adaptar. Vamos combinar? Então, como discernir esse sofrimento para a pessoa procurar logo ajuda e abortar aquele sofrimento, sabe? Como que você traria de forma subjetiva, né? Porque é muito subjetivo, né? Essa é a verdade. Tipo É, assim, tava um funcionamento padrão, daqui a pouco mudou. Como que a pessoa vai ter o escrutínio disso, entende? eu acho que melhor do que a fibromialgia para trazer essa clareza é a própria ansiedade. A ansiedade tem vários subtipos, né? Um deles é o transtorno de ansiedade generalizada.
Uhum. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é algo que é de longa data. Então a pessoa, ela é como se a pessoa ela tá tão acostumada àquele padrão ansioso que se mistura com a personalidade dela. Uhum. Então é uma pessoa que se preocupa de forma extrema às situações, é uma pessoa que tem sofrimento antecipatório, a coisa nem aconteceu ainda, ela já está sofrendo. Uhum. É uma pessoa que tem hiperpreocupação, isso pode inclusive ter algumas noites de insônia, porque o cérebro não para, está se preocupando com as coisas que estão por vir, enfim. Só que aquilo vem de longa data. Então, para aquela pessoa, quando ela está dentro, É o normal dela, é o né? normal dela. Ela não tem muitas vezes ela não tem um insight preservado de que aquilo é um padrão de funcionamento que é disfuncional. Quando que eu digo que é disfuncional? Para ser bem simples, sofrimento ou queda de performance. Mas será que é disfuncional mesmo? Já que ela acaba sendo, porque, tipo assim, é super comum quando eu pego uma pessoa dessa e eu faço o tratamento, a pessoa diz, doutor, A vida é assim, mas calma. caramba, tipo assim, como é que eu fiquei esse tempo todo? Porque a É, pessoa passou a ver é de uma outra desse jeito. forma. Aham. Então, quando você tá dentro, às vezes você não consegue enxergar. Eu costumo trazer a seguinte analogia, como se fosse o óculos. Eu comecei a usar óculos quando eu tinha 12 anos de idade. E só que, assim, o óculos não é assim, tipo, não tô enxergando nada aqui. Eu tenho 9 graus de miopia. Tô enxergando só os vultos aqui, só as câmeras, enfim. Então, você concorda comigo que a visão ela vai ficando ruim aos pouquinhos? Eu comecei com 12 anos, mas tipo assim, 7, 8, 9, 10, 11 anos, foi aos pouquinhos ficando ruim, né? É igual a A pessoa vai obesidade. se adaptando, é igual a obesidade. A pessoa vai se adaptando, eu vou achando que aquilo ali é normal. Na hora que eu coloquei, eu, É. caramba, pai, pai é assim, porque meu pai já usa óculos. Pai é assim mesmo, ele é. Eu disse, olha, eu tô lendo tudo, ó, lá longe, eu li as placas bem longe, aí eu lia, eu fazia. Uma sensação incrível. Do mesmo jeito quando se trata de ansiedade. É uma sensação, tipo assim, da pessoa realmente se ver de uma outra forma, em outro padrão de funcionamento. Qual que é o grande problema? O grande problema é que essa pessoa, ela se acostumou tanto que ela não percebe um sofrimento desnecessário. Tipo, se preocupar sem necessidade. Tipo, o filho saiu de casa e ela fica angustiada, fica, nossa, será que aconteceu alguma Pensamentos coisa? negativos. Será que aconteceu algum acidente? Aí ela começa a assistir o jornal e, nossa, será que aconteceu com meu filho? Fica angustiada, o filho chega, alivia e a vida vai conseguindo, vai seguindo. Uhum. Ou seja, esses sofrimentos, ela não percebe que isso é disfuncional, é exagerado. Uhum. Até que surge mais algum estressor na vida e aí sim a coisa fica intensa e ela procura ajuda. Mas quando você vai investigar a história, é uma história de longa data. Sim. Então, quando procurar ajuda? Resumindo, quando tiver sofrimento. Quando tiver uma quebra de performance. Quebra de performance é tipo assim, nós somos médicos. E aí eu começo a ter um pensamento ansioso, preocupação e tudo, a ponto de, dentro do consultório, isso está prejudicando meu raciocínio clínico. Uhum. Isso está prejudicando a minha tomada de decisão. Concentração. Ou então um professor que está dando aula, começa a dar uma aula e a aula não fica tão boa mais porque ele não está mais concatenando as ideias. Uhum. Peguei agora uma paciente. Essa paciente, ela está num processo ansioso bem importante, num processo de luto patológico, perdeu a filha e já há mais de 6 meses e ainda persiste num quadro de tristeza importante, depressão. E ela veio para mim ontem, ela dizendo assim: doutor, eu abro meu computador para fazer as minhas coisas e eu não consigo. Tipo assim, é para eu ver um e-mail da Unimed para responder, eu fico pensando como é que eu respondo isso. Tipo assim, para mim, uma coisa que é banal Simples, é. vira um desafio cognitivo. Uhum. Precisa buscar ajuda. Já teve uma quebra de performance. Sim, Deu para perfeito. entender? E um olhar mais pra quem tá em casa, gente, ouvir a família, né? Porque quem tá fora percebe até mais rápido, né? Você foi falando aí do padrão de uma pessoa com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. Eu tenho certeza que todo mundo tem algum familiar ou Sim. alguém que conhece algum amigo Acelerado, que percebe bem taque, isso. um pouco Muito impulsivo. sofrimento. Então, às vezes, escutar, né, as pessoas à sua volta é importante para você discernir, porque o insight não fica preservado, como o Márcio falou, que é insight, a visão, você que está dentro, está tão acostumado ali com aquele sofrimento, aquela dor diária, que você não percebe, mas quem está fora consegue enxergar você e ver que aquilo não é natural, né? Isso do insight é comum no paciente que tem uma psicose, né? Que é algo mais grave.
Então, tipo, uma pessoa que tem esquizofrenia começa a escutar vozes de que estão perseguindo ela e ela começa a ficar paranoica, fechando janela, olhando para ela, aquilo é É real. verdade, isso. Para ela, aquilo eu posso mostrar, provar por A mais B que não tem nada, mas para ele aquilo é absolutamente real. Ou seja, o insight dele não está preservado. Até que quando a gente trata, em alguns casos, o paciente passa a ter a percepção de que ele estava realmente funcionando de uma forma completamente diferente. Então, assim, existe, né, o que a gente chama de transtorno mental, que é quando a gente tem uma disfunção do funcionamento do cérebro. E E Márcio, existe pode doenças falar. neurológicas. Pronto, era isso. Né? Então, tipo assim, como que eu vou diferenciar o que é neurológico e o que é psiquiátrico? Mas da diferenciação das duas, o que causaria um transtorno mental? Deixa eu diferenciar primeiro, que vai ficar mais Prefere? fácil. Tá, pois Vai vá. ficar mais fácil de seguir o raciocínio. Então, assim, o que é neurológico? Neurológico, o cérebro ele é como se fosse um computador, tá? Como se fosse um computador. O funcionamento do cérebro vai gerar algumas funções, como, por exemplo, conseguir enxergar, conseguir ouvir, conseguir mexer o braço, conseguir pensar, conseguir planejar o amanhã. Enfim, tudo isso são funções do cérebro. Quando eu tenho lesões estruturais no cérebro, inflamação, tumores, infecção, e isso aqui está afetando o meu hardware, ou seja, está afetando o computador em si, está quebrando o computador, isso é neurológico. Quando existe algo que é basicamente mental, de Funcional, né? funcionamento, relacionado com emoções e comportamento, isso acaba sendo realmente algo mais da área da psiquiatria. Isso é algo psiquiátrico. Então, fazendo uma analogia, como se o cérebro ele fosse o computador e a mente fosse os programas do computador. Quando eu tenho uma alteração nos programas do computador, tipo, entrou um vírus no computador, os programas estão tudo bugado. Isso é da mente. O meu computador ele está saudável, o cérebro está saudável. Sim. Entre aspas, né? Porque Entre aspas. é uma linha, É, uma intersecção que é tênue. exatamente o tema daqui hoje, né? É É. uma intersecção bem tênue. Então, quando são os programas do computador, isso é mental. Quando é algo no computador em si, tipo a placa queimou, a placa de vídeo do computador queimou, aí é algo realmente neurológico. Só que, Exemplo, um AVC, né? Assim? exemplo, um AVC, exemplo, uma Enxaqueca. epilepsia, doença de Parkinson, doença Sim. de Alzheimer e por aí vai. Câncer. Cânceres, meningites, que são infecções, ataques do próprio sistema imune no cérebro, que são Cefalites. encefalites, enfim, por aí vai. Só que olha o que é interessante. Existem transtornos médicos, doenças médicas, que causam sintomas que são exatamente os mesmos de um sintoma de um transtorno psiquiátrico. Aham. Causa exatamente a mesma coisa, só que eu não posso dizer que é um transtorno psiquiátrico. Exemplo. Exemplo, vamos lá, uma pessoa que tem câncer de pâncreas, ela tem uma chance alta de desenvolver depressão. Só que essa depressão, eu não posso dizer que essa depressão é uma depressão psiquiátrica, é uma depressão associada a uma condição médica, Orgânica. ao câncer de pâncreas. Uhum. Márcio, mas é normal, a pessoa teve câncer de pâncreas, a pessoa vai ficar depressivo. Não, isso é visto já que as pessoas às vezes têm a depressão, não sabem que tem câncer de pâncreas, depois desenvolve o câncer de pâncreas. Ou seja, existe essa correlação. E por que será que isso acontece, Por que né? será que isso acontece? Exato. Ou do mesmo jeito, tipo, existem doenças autoimunes que atacam o cérebro e a pessoa tem psicoses, alucinações, delírios. Sim. Mas se a gente for Existem pensar, tumores que aparecem no meu cérebro em que muda o meu comportamento e que muda as minhas emoções e que eu começo a ter sintomas que são indistinguíveis dos sintomas psiquiátricos. Entende? Só que eu não posso dizer que aquilo ali é uma depressão, aquilo ali é uma condição médica. mas isso aí, gente, são apenas categorizações que a medicina utiliza para facilitar, às vezes, os diagnósticos, né? Isso muito da medicina tradicional, a medicina ocidental, principalmente, né? Exato. Quando a gente vai para uma medicina que é holística, que é integral, 360, corpo, mente e espírito, a gente entende que não tem como dissociar a minha mente do meu cérebro do meu corpo, concorda? Até porque, vê só, o câncer tem uma base inflamatória, né? Sim. Foram anos de inflamação crônica, de alterações metabólicas micro,
que foram ali ativando genes que se expressam sob a forma de câncer. As células passam a se proliferar de forma desordenada e aquilo ali não tem um controle do sistema imunológico, não ataca aquelas células, daí aquilo se prolifera cada vez mais e são células que são... elas se autorreplicam e não tem com quem pare elas, né? Exato. Elas vão se destruindo e crescendo. O câncer basicamente é isso. E falhou o que aqui? Falhou o meu sistema de defesa. Falhou a minha integridade metabólica, a minha saúde hormonal. E aí eu consigo entender que se essa pessoa que teve um diagnóstico de pâncreas, câncer de pâncreas, depois da depressão, por que será que a depressão aconteceu antes? Porque ele já estava Exato. adoecido. Exato. Né? Por que que a Depressão tem um depressão aconteceu componente antes? também inflamatório, né? Uma doença Isso. metabólica, se a gente for pensar também, né? Isso. Alterações metabólicas causam depressão. E é exatamente onde vem a sua pergunta. Tipo, o que causa um transtorno mental? Aí é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Primeiro que são vários transtornos mentais. Então, para eu tentar encontrar uma causa, é, é algo que, tipo assim, é Não tem uma... uma causa, né? Igual a obesidade, é Exato, multifatorial. é algo multifatorial. Mas, tipo assim, quando a gente começa a pensar, o que é que causa um transtorno mental? Vamos lá, vamos desenvolver aqui um raciocínio. Em 1977, um médico chamado George Angel, ele trouxe aquele modelinho, o modelo de biopsicossocial. Então ele trouxe uma forma de pensar que traz que faz muito sentido. Tipo assim, o que é que causa um transtorno mental? Ah, são fatores biológicos, são fatores sociais e fatores psicológicos. Ou seja, tem fatores biológicos, nível de neurotransmissores no cérebro, inflamação. Tem fatores psicológicos, tipo assim, a minha autoestima, sofri bullying na infância. Esses fatores sociais, tipo pobreza, enfim, abuso infantil, condições sociais ruins. É como se isso fosse se juntando a ponto de fazer com que a pessoa abra um quadro. Ou seja, então seria algo multifatorial. É uma forma de enxergar. São teorias. Várias teorias foram trilhadas para tentar explicar o que é que causa um transtorno mental. Por exemplo, a depressão. A depressão, ela tem pessoas que dizem assim, imagina, vamos pensar através de casos, tá? Imagina uma mulher que ela, todas as vezes que ela chega em casa, o marido bate nela. O marido chega bêbado, bate nela. Ela sofre abuso, ela vive tensa e aí ela desenvolve um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Você poderia dizer assim: ah, a causa é o marido. A causa disso aí é o marido. E você poderia pegar isso aqui, fazer uma terapia, fazer com que a mulher trabalhasse os pensamentos, tirasse ela do ambiente e talvez ela melhorasse da depressão. Eu posso afirmar que a causa da depressão, no caso, foi uma causa social. Ou seja, a gente fala biopsicossocial. Eu posso dizer que foi social, relacionado, no caso, com o marido? Talvez sim, porque deu Talvez sim. certo. Melhorou. Beleza. Só que olha que interessante. Essa mulher melhorou, mas ela tem um risco aumentado de ter depressão ao longo da vida. É como se, tipo assim, se fosse a causa e eu tirei a causa, Não teria depressão é para ela não ter novamente. uma recorrência, certo? Mas ela tem um risco maior de ter depressão na vida, certo? Aí vamos lá. Aí, outro raciocínio. Uma pessoa que tem uma depressão, e aí ela começa a usar uma medicação que aumenta a quantidade de serotonina no meu cérebro e ela melhora. Eu posso afirmar que a causa da depressão é uma diminuição da serotonina? Se ela melhora, Se ela melhora, talvez nesse caso, sim, né? sim. Isso. Mas, pois é. Só que as coisas não são tão simples. A É. gente quer uma coisa simples, mas as coisas não são tão simples. Vou trazer aqui um raciocínio para você, ó. Imagina uma pessoa que ela tem uma infecção causada por um vírus da gripe e aí ela começa a ter febre, certo? Começa a ter febre. Se eu for fazer uma imagem, uma neuroimagem dela, eu vou ver que o hipotálamo dela está hiperativo, certo? Se eu der Tilenol, eu melhoro a febre e aquele hipotálamo que estava hiperativo, ele volta para o normal. E eu tratei a febre. Então eu posso dizer que o que causou a febre foi a ausência de Tilenol? Não, Não. o corpo não produz Tilenol. O que causou a febre A foi a infecção. infecção.
Sim, Foi a infecção, entende? Então a coisa é muito mais complexa, sim. porque é, é fácil a gente querer ter uma relação de causa e efeito quando a gente está diante de alguns casos. Só que os casos eles são bastante heterogêneos. Sim. E as pessoas são Para heterogêneas. aquela mulher, a causa pode ter uma relação com a parte social. Para uma outra pessoa, a causa pode ter uma relação realmente com serotonina. Mas para Sim. outra pessoa, se eu der serotonina para ela através de uma Não medicação, pode melhora. ser que ela não melhore. Sim. Inclusive, trazer um dado aqui. Uma pessoa que chega com depressão no consultório, quando a gente começa o tratamento com medicação, adivinha quantas remitem dos sintomas? Remitir dos sintomas, gente, é a pessoa zerar os sintomas. Então, eu cheguei com tristeza, melancolia, pensamento negativo, baixa É menos da energia, metade, alteração do né? sono. Chego lá, vou buscar o tratamento. Comecei o tratamento. Qual que é a chance de, com o primeiro tratamento, eu melhorar 100%? Menos da metade. Em torno de 30% das pessoas. Em torno de apenas E 30%. por 30 a vezes os 40%. antidepressivos, os ansiolíticos, eles apenas estacionam, não estacionam, mas amortizam sintomas, né? Você fica meio. Você não cura. Trazer esse entendimento de que não é o remédio que vai curar. É porque para eu Ele vai falar em atenuar os cura, eu tenho que falar em sintomas. causa. Isso. Por exemplo, se eu tiver uma infecção por uma bactéria, tiver uma infecção por uma bactéria no meu dente, tá? O meu dente está cheio de pus. E aí eu tô tendo dor no dente, tô tendo febre, tô com fadiga, com astenia, né? Tipo, moleza no corpo. Se eu der medicação para febre, eu vou me sentir um pouquinho melhor, não vou? Tipo assim, Uhum. vai dar uma Um melhorada nos bem-estar. sintomas e tudo. Mas eu vou curar o problema? Não, eu tratei um sintoma. Uhum. O que cura o problema é a causa. Qual que é a causa? A bactéria. Então eu tenho que identificar a causa, tratar a causa e aí sim a pessoa melhora 100%. Sim. Então por isso que eu não consigo falar em cura numa doença psiquiátrica porque a gente não sabe a causa. Uhum. Eu não sei qual é a causa. E aí onde está o ponto? É a gente ter o entendimento de que, na verdade, os transtornos mentais, todas as doenças psiquiátricas, a gente está fazendo puramente um tratamento sintomático. Sintomático isso. A gente não está fazendo um Quando a gente não tratamento aborda estilos modificador. de vida, né? Exato. É Aí, aí onde a esse, gente vai esse entrar é o nesse olhar. ponto. Exato. Quando o Márcio fala disso, de tratamento, seria com medicações próprias para depressão e ansiedade. Então, assim, da mesma forma obesidade, gente, da mesma forma diabetes. Quando eu passo remédio, é para controlar os sintomas. O que seria o sintoma do diabetes? A glicose alta, causando, às vezes, de repente, um emagrecimento quando está muito alto, acelerado, sem causa aparente, boca seca, muita urina, muita sede, polifagia, muita fome. Isso quando o diabetes está descompensado, 300, 200 para cima, pode acontecer. Então, eu faço o quê? Eu tenho que entrar com insulina por vezes e medicações orais que vão o quê? Normalizar aquela glicose para controlar os sintomas. Esse é um tratamento medicamentoso que não cura o diabetes, controla. Agora, vai tirar o remédio e não mudar o estilo de vida, volta todos os sintomas. Então, é como se as medicações segurassem, controlassem as alterações. Mas o que pode reverter realmente? Eu emagrecer por quê? Mudei a alimentação, tirei alimentos que estão piorando o diabetes, que são os carboidratos, tô comendo mais proteína, boas gorduras, tô me exercitando, tô dormindo melhor, tô fazendo uma gestão melhor das minhas emoções, do meu estresse, controlando o cortisol, que também é um fator que descompensa o diabetes, entende? Então, o estresse emocional também descompensa o diabetes. Então, tudo isso em conjunto, você vê que nunca é uma coisa só, né? Mas modificações do lifestyle, do estilo de vida, é que podem reverter realmente e manter controlada a doença. A gente não consegue falar em cura, né? Pensando na medicina, porque se você voltar para o seu padrão anterior, volta tudo. Mas você consegue reverter a doença e mantê-la controlada sem remédio por vezes. A gente vê direto na prática, pelo menos no meu consultório, onde eu foco muito em estilo de vida, onde eu foco em mudança comportamental, mudança de mentalidade. Uma vez que você muda, você adquire uma nova identidade de movimento, de alimento, de sono, de relacionamentos, de autopercepção de quem você é, do seu valor, autoestima, confiança. Quando você muda isso, filho, sai medicação fácil, porque o tratamento vai ser a sua nova vida, a sua nova forma de viver. Da mesma forma na depressão e na ansiedade. E o que a gente observa, infelizmente, é os psiquiatras vão lá abordar
Mas médicos de forma geral, né? Não chegou neles ainda, né? Pensando na massa, esse conhecimento de que tem que abordar sobre o estilo de vida, não é só Sim. passar a medicação. Né? Assim, não são obrigados a dominar, Porque claro, mas encaminha para é quem onde sabe está a manejar promoção de saúde, né? A forma justamente. de eu promover saúde é exatamente eu fazer o meu corpo voltar a funcionar Produzir bem. saúde, energia. Exato. E aqui a gente pode já falar. Mas deixa eu complementar Fale. aqui uma coisa. Ainda sobre essa história do que causa um transtorno mental. Os estudiosos, eles fazem assim, né? Para poder entender o que é que causa uma doença. E, é, primeiro, é até a gente, até bom a gente entender essa história de, tipo assim, de como é que se faz um diagnóstico psiquiátrico, né? O diagnóstico na psiquiatria, ele é composto por checklist de sintomas. Então, basicamente, eu vou checar sintomas do paciente e avaliar se ele tem uma quantidade de sintomas mínimos. Na quantidade do tempo, né? Exato, num determinado Tempo. tempo. Mas basicamente é checklist de sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, existem nove sintomas possíveis na depressão, e aí eu tenho que estar preenchendo pelo menos 5 durante 2 semanas. Um tempo de 2 semanas. Ou seja, são sintomas. O que é um sintoma? Um sintoma é algo percebido pelo paciente. Existe na medicina o que a gente chama sintoma e o que a gente chama de sinal. Sinal é algo que eu consigo detectar de forma objetiva. Então, por exemplo, a febre. A febre é um sinal. É um sinal porque eu vejo no termômetro, eu Detecto. vejo que está em 37,8, 39 graus e aquilo ali é um sinal. O sintoma é o que o paciente relata. Na psiquiatria, basicamente são sintomas. Claro que tem alguns sinais e sintomas. Ou seja, tem algumas coisas que eu consigo observar, tipo a maneira como o paciente está se vestindo, a maneira como ele está falando, se ele está falando de forma acelerada ou não, a postura Rigidez, né? corporal, o pensamento dele. Tem algumas coisas que a gente vai detectando, mas basicamente na psiquiatria a gente vai juntar sinais e sintomas, basicamente sintomas. Quando a gente faz isso na medicina, a gente diz que a gente está diante de um diagnóstico sindrômico. O que é isso? Uma síndrome é um conjunto de sinais e de sintomas que costumam aparecer juntos. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu na década de 80. Década de 80 começou uma doença onde as pessoas elas começaram a ter, Pode falar síndrome metabólica, né? Já pega no nosso exemplo. sim, Mas vá, síndrome fale da metabólica, década de mas vamos 80. lá. Não quero meu raciocínio Cada um no não, seu mulher. quadrado. Década de 80 começou a surgir uma doença onde as pessoas elas começavam a apresentar infecções incomuns e cânceres super raros. E aí começou-se a ter um diagnóstico sindrômico, ou seja, sinais e sintomas aparecendo junto. Qual era o nome da síndrome até então? Síndrome de cânceres raros e infecções incomuns, que depois, estudando, virou a AIDS, a síndrome da imunodeficiência Sim. adquirida. Ou seja, Aham. começou-se a observar, na medicina tudo é através de observação, aparecendo sinais, sintomas, tudo junto. Apareceu aqui, apareceu ali. Ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que aparecem juntos, a gente diz que é uma síndrome. Só que para ser uma síndrome, eu não sei qual é a causa. Para eu dizer que é uma síndrome, eu não conheço a causa ainda. Perfeito? Aí vamos lá. Tem uma síndrome. O raciocínio na Ou medicina ele é de trás então, para frente. isso tá, mas isso quando você tá descobrindo, né? Quando eu estou Porque descobrindo. depois que você descobre, a gente vê que tem várias causas que podem causar a síndrome, né? Exato, exato. Mas quando eu estou descobrindo, a gente vai pensando, tipo assim, o paciente chega, vai contando, doutor, tô com febre, tô com o nariz escorrendo, tô com dor no corpo, tô com dor na garganta. Uma síndrome gripal, certo? Uhum. O que é que causa uma síndrome gripal? Pode ser infecção por vírus, não é? Vários vírus podem fazer isso, mas pode ser também uma alergia, né? Pode ser grão de pólen, causando basicamente os mesmos sintomas, Sim. não é? Basicamente isso. Sendo que o grão de pólen ele aparece em algumas épocas do ano e não passa, uma pessoa não passa para outra. Sim. Uma infecção causada por um vírus, geralmente é um surto de pessoas, né? E uma tá passando para o outro. Beleza. Aí eu poderia, então isso é um diagnóstico sindrômico, tá? E eu quero que gravem isso. Na psiquiatria, todo diagnóstico é sindrômico. Se todo diagnóstico é sindrômico, eu não sei qual é a causa e eu estou fazendo um tratamento Da síndrome, sintomático. né? Hum, Sintomático. É um tratamento sim. sintomático. Aí vamos lá. Vamos aprofundar mais. Imagina a síndrome gripal. Imagina que eu não soubesse ainda, não conhecesse ainda a causa de uma síndrome gripal. Aí eu percebo que tem pessoas com dor no corpo, febre, dor de garganta, nariz escorrendo. Aí
a gente, quando vai investigar, né, os cientistas, né, quando vão investigar, os pesquisadores, eles vão investigar assim, eles vão dividir em grupos. Vamos supor que a gente dividisse em dois grupos. O grupo da pessoas com nariz escorrendo, o grupo de pessoas com dor de garganta. Faz sentido, até porque, tipo assim, garganta é aqui, nariz é aqui, certo? São áreas anatômicas diferentes. Eu não sei ainda que tem conexão um com o outro. Aí eu começo a perceber o seguinte, eu vou chamar de transtorno da dor de garganta e vou chamar de transtorno do nariz escorrendo, certo? Com o tempo eu começo a perceber que o transtorno da dor de garganta, se eu der Tilenol, melhora. E o transtorno do nariz escorrendo, se eu der pseudoefedrina, que é que tem naqueles comprimidos de gripe, melhora, certo? Aí eu poderia dizer que o transtorno do nariz escorrendo é uma falta de pseudoefedrina, Não. mas é isso que a gente faz na psiquiatria. A Trata o teoria sintoma. surge assim, Sim. é falta de serotonina, então a causa é o da serotonina. Entendeu? Mas não só na Algumas teorias na psiquiatria, psiquiatria é na assim. medicina, né? De Tá? forma Por quê? geral. Porque eu não sei a causa ainda. Sim. Mas deu pra entender? Tipo assim, é ridículo isso, eu falar que é falta de pseudoefedrina. Mas é exatamente fica isso que a gente claro, faz na psiquiatria. Aí vamos lá. Eu posso dizer que a dor de garganta é falta de Tilenol? É um transtorno de ausência de Tilenol no corpo? Não, né? Mas beleza. Aí eu tô estudando, tem um grupo que tem nariz escorrendo, tem um grupo que tem dor de garganta. Aí eu começo a perceber que tem algumas pessoas com dor de garganta que também tem transtorno, tem também nariz escorrendo. Tipo assim, quem tem dor de garganta, dias depois também tem uma chance maior de ter nariz escorrendo. E quem tem nariz escorrendo, dias depois começa a ter dor de garganta. Entendeu? Ou seja, quem causa primeiro? Primeiro vem a dor de garganta, depois vem o nariz escorrendo, ou o contrário? Eu começo a perceber que existe aqui uma relação. Essa aumenta a chance de eu ter essa, e essa aumenta a chance de eu ter essa. Certo? Quando eu tenho duas variáveis que se relacionam indo e voltando, e não é uma relação de causa e efeito, isso aqui me traz a percepção de que eu estou diante de uma via comum compartilhada. Qual é a via comum compartilhada? Inflamação. Eu tenho um processo inflamatório, o meu sistema imune é ativado, o meu sistema imune faz com que eu comece a ter liberação de citocinas, dói a garganta por conta disso, o nariz começa a escorrer por conta disso. Certo? Sim. Só que todas as pessoas que vão passar por essa via vão ter nariz escorrendo? Não, tem gente que só vai ter dor de garganta. E quem tem dor de garganta, às vezes, e às vezes vai ter gente que só vai ter nariz escorrendo. Ou seja, vai variar, depende da minha vulnerabilidade. Se eu tiver uma inflamação, uma via comum, certo? Uma inflamação numa pessoa que tem asma, eu vou ter muito mais sintomas respiratórios do que sintoma de nariz escorrendo, concorda comigo? Porque a minha vulnerabilidade fez com que isso aparecesse. Onde que eu tô querendo chegar? Tipo, na depressão eu tenho vários sintomas. Eu tenho tristeza, eu tenho pensamentos negativos, pensamento suicida, eu tenho alteração do ciclo sono-vigília, posso estar dormindo muito ou dormindo pouco, posso estar comendo muito ou comendo pouco, com apetite, tá? Alteração do apetite, nível de energia no corpo, enfim, são 9 sintomas. Nem todo mundo tem os 9 sintomas. Eu preciso só de 5 deles. E aqui eu entro numa coisa que a gente chama de heterogeneidade, para você ver como a coisa começa a ficar um pouco complexa. Eu posso ter duas pessoas com depressão e uma delas está dormindo muito e engordando e está triste, e a outra pode estar dormindo pouco, perdendo peso, triste e com pensamento suicida. O tratamento é completamente, assim, não é completamente diferente, mas o tratamento vai ser diferente, porque o tratamento é baseado nos sintomas. Sim. Deu para entender? É uma via comum dando vários sintomas, Sim. certo? Qual é essa via comum? O que é que está por trás de todos esses sintomas? A gente ainda não sabe. Mas Mas- tem várias teorias, né? Mas tem várias teorias. Poderia Exato. falar a teoria desse livro aqui sobre essas doenças psiquiátricas. O que é que o. Como é o nome dele? Chris Palmer. Chris Palmer traz de novidades pelos estudos dele sobre o que seria essa via comum que traria essas doenças, tanto psiquiátricas, ele fala neurológicas também ou mais Neurológicas também, psiquiátricas? porque ele começa a perceber, Neuropsiquiátricas. exatamente que, tipo assim, quando a gente tem um transtorno psiquiátrico, isso aumenta a chance de eu ter outro transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Esse E livro, gente, incrível, sensacional. também, quando eu tenho doenças neurológicas, também aumenta a chance de eu ter transtorno psiquiátrico. Quando eu tenho transtornos psiquiátricos, aumenta a chance de eu ter também transtorno neurológico. São vias indo e voltando.
São vias, não é uma relação de causa e É efeito, é uma correlação, né? relação que traz a percepção de que talvez tenha uma via em comum. Qual seria essa via E em olha que comum? interessante, você falou aí de depressão e ansiedade, só lembro da obesidade, que também aumenta o risco de ter depressão e ansiedade. Da mesma forma, depressão e Exato. ansiedade também aumenta o risco de ter obesidade. Então você vê que são vias comuns que expressam os sintomas, né? As várias síndromes, vai, porque obesidade seria uma doença crônica inflamatória, mas está dentro do contexto da síndrome metabólica, né? Onde temos vários sinais e também sintomas que fecham esse diagnóstico. E aí, se a gente for pensar e aprofundar, teria uma via comum que você vai falar agora do livro. Que eu vou Meu falar agora do amor, livro? lindo. O que é que você quer saber, meu amor? Do metabolismo cerebral a nível mitocondrial, que seria uma teoria que traria a ideia de que, na verdade, doenças de forma geral, elas seriam frutos. Né? Vamos aqui para uma Exato. comparação, são frutos. Basicamente o que o Chris Palmer De onde vem as traz, sementes desses frutos? É isso. basicamente o que ele traz, assim, de ideia na teoria dele, ele chama de energy, a teoria da energia cerebral, né? A Brain brain energy, energy. né? Ele traz essa teoria onde ele propõe que todos os transtornos mentais e também transtornos neurológicos, eles tivessem como a via comum alterações no meu metabolismo. Alterações no metabolismo das células Celular, a nível dos meus mitocondrial, neurônios. né, Exato. também. E é algo que faz muito sentido. Por quê? Porque ele mostra exatamente essas correlações. Na medicina, quando a gente começa a estudar, por exemplo, a pessoa teve um infarto, tá? Começa a ter um monte de infarto na cidade. O que é que causa o infarto? Aí eu vou pegar e vou estudar. Eu junto várias pessoas numa sala que tem infarto e uma outra sala de pessoas normais, que seria o grupo controle. Eu começo a perceber, por exemplo, que dentro da sala de que tem infarto tem mais gente gordinho. Entende? Eu posso dizer que obesidade causa infarto? Não, porque também Ainda tem não. magrinhos dentro da sala, né? Também tem pessoas magras dentro da sala. Ou seja, eu posso ver um fator de risco. Eu posso começar a entender que existem situações que aumentam a chance de eu ter um infarto, como por exemplo a obesidade, aumenta a chance de eu ter infarto, certo? Então, ele começou a perceber que vários fatores de risco, ou seja, situações que aumentam a chance de eu desenvolver uma doença ou um transtorno, são compartilhados. Todos os fatores de risco relacionados com transtornos mentais são os mesmos. Se eu pegar vários fatores de riscos, uso de drogas, abuso na infância, eventos adversos na infância, que aí entra abuso e entra outras coisas, negligência, maus tratos, enfim, ah, Abandono. Vários. abandono, inflamação, obesidade, diabetes, pressão alta, síndrome metabólica, o que mais? Tabagismo, cigarro. Tabagismo, Sedentarismo. drogas, sedentarismo, enfim. Quando eu junto todos os fatores de genética, Genética. junto todos os fatores de risco, aumenta a chance de quê? De todos os transtornos mentais. Não existe um pacotinho de fatores de risco específico para uma doença. Olha que Sim. interessante. Beleza, acende a luzinha para isso. Aí eu começo a pegar esses fatores de risco e vejo que esses fatores de risco também aumentam a chance de eu ter AVC, epilepsia, doença de Câncer. Alzheimer, câncer, obesidade, diabetes, síndrome metabólica. Tipo, eu ter sedentarismo aumenta a chance de eu ter obesidade. Então, são várias correlações indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Lembra? Transtorno do nariz escorrendo, transtorno da dor de garganta. Sim. Quando eu tenho duas variáveis, é mais óbvio que exista uma via comum compartilhada ou uma causa que está aqui embaixo. No caso do transtorno do nariz escorrendo da dor de garganta, qual é a causa? Um vírus da gripe causando inflamação que causa esses dois sintomas. Não é um sintoma causando o outro. Não é a obesidade causando infarto. Não é. São situações que têm uma correlação indo e voltando. Então, observando tudo isso e também notando a heterogeneidade das coisas, notando a forma de tratar. Existe, inclusive, olha só, existe um estudo genético que ele quis correlacionar genes que aumentam a chance de eu ter um transtorno mental, certo? Começou a avaliar vários genes. Ó, esses genes aqui são os genes que causam transtornos mentais, tá? Que está associado. Quando foi pegar esses genes e ver qual transtorno mental o gene causava, todos. Poderia causar todos. Não existia um gene da depressão, um gene da ansiedade. É um gene que aumenta o meu risco de ter todos os transtornos mentais. Entendi.
Deu para De entender? repente, a forma de expressão daquele Está relacionado com uma mutação. via comum que Isso. gera tudo, que gera uma disfunção do cérebro. É aqui onde eu quero chegar. Então, na verdade, todos os fatores de risco, todos os genes, eles estão causando algo numa via comum que está fazendo o meu cérebro funcionar de uma forma E a diferente. via comum, E a podemos via chamar de quê? comum, pela teoria da energia cerebral do Chris Palmer, seria o metabolismo. O meu Metabolismo metabolismo. quebrado, né? O metabolismo Disfuncional. disfuncional. E faz absolutamente todo sentido. Total. Faz absolutamente todo sentido. Se eu tenho um metabolismo disfuncional, o meu funcionamento vai estar alterado. O que é um transtorno mental? É quando o meu cérebro está funcionando de forma alterada. E aí o Chris Palmer ele traz a seguinte ideia. Como se o meu cérebro, eu tivesse várias vias neurológicas. Márcio, define cérebro. Cérebro é circuito. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, eu tenho um circuito da atenção. Eu tenho o circuito relacionado com Foco. atenção, foco, concentração. Eu tenho um circuito relacionado com ansiedade. Então ele diz assim: se o meu metabolismo não funciona bem e aquele circuito não funciona bem, não funcionar bem significa ou funcionar em excesso, ou não funcionar, ou funcionar menos. Certo? Então, por exemplo, circuito da ansiedade. Estou com alteração metabólica, o circuito da ansiedade está funcionando para cima. Eu vou ter um transtorno do pânico. Inclusive, tem um experimento que foi feito na década de 80. O que é o lactato? É um marcador de disfunção metabólica, né? Quando a pessoa está na UTI e está tendo um Sobe na choque sepse. séptico, eu Sobe o doso o lactato. lactato dela, porque Pra ver eu o nível de sei gravidade para ver o nível de da gravidade. Quanto disfunção. mais grave, mais lactato. Por que ele está mais grave? Porque o metabolismo está todo disfuncional, porque a pessoa séptica é como se tivessem áreas no meu corpo em que o sangue está chegando e tem áreas no meu corpo que o sangue não chega. Áreas que o sangue não chega, o meu corpo ele sofre e ele produz lactato. Então, quanto mais lactato, mais áreas em isquemia. Eu estou tendo um síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. Já ouviu falar nisso? Pois é. Aí foi o que eles fizeram. Pegaram o lactato, injetaram em pessoas que tinham transtorno do pânico, síndrome do pânico. Adivinha? O lactato induzia a pessoa a ter uma síndrome do Meu pânico. Deus, olha aí. Pessoas que têm depressão têm níveis de inflamação aumentado. Tem níveis de inflamação aumentado. Então eu começo a ter conexão com transtornos mentais e disfunção no meu órgão, nos meus órgãos, como meu cérebro e meu corpo. Existe essa conexão também. E me perdi aqui, eu quero que eu tava falando mesmo. A pergunta que eu vou lhe fazer agora. Gente, esse homem é uma máquina de conteúdo, não para. Meia hora só Fala. falando sobre diferença entre transtorno mental e neurológico. Meu amor, e conte pra gente como é que tá na atualidade os casos, né, em relação à depressão e ansiedade. Tem aumentado, Boa. está estacionado, tem diminuído? Eu anotei num papelzinho várias estatísticas para vocês verem como é que a gente está na situação atual relacionado com transtorno mental, certo? Mas eu quero perguntar para você que está assistindo agora, você acha que a ansiedade e depressão está aumentando ou está diminuindo? É Você só olhar a acha? pessoa volta, né? Você acha? Aí você poderia dizer assim: ah, Márcio, mas é porque o mundo de hoje, rede social, o mundo está cada vez mais conflituoso. Claro que a ansiedade vai aumentar. Beleza. Você acha que esquizofrenia, transtorno bipolar, autismo, transtorno esquizoafetivo, que seriam transtornos mais biológicos? Porque eu poderia dizer assim: que a ansiedade e a depressão seriam um transtorno mais relacionado com a situação, né? O mundo, o Contextual, né? caos, a globalização, a rede social. Contextual, exato. Mas um transtorno biológico, esquizofrenia, esquizoafetivo, transtorno bipolar, autismo, tá aumentando ou não? Aumentando. TDAH, tá aumentando ou não? Tá aumentando de forma absurda. Inclusive, eu esqueci o nome dele, mas tem um cara que ele chegou a passar 13 anos como coordenador do NIMH, que é o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, que é o centro do governo que financia pesquisas descobertas. E ele falou assim, ele estava bem frustrado na entrevista dele, dizendo que ao longo dos 13 anos foi gasto uns 20 bilhões em pesquisas e tudo. Publicaram vários artigos bacanas, mas não conseguiram reduzir a incidência de suicídio nem de transtorno mental. Ou seja, os transtornos mentais, na verdade, estão aumentando. Então, eu tenho várias estatísticas aqui para mostrar para vocês. Ó. 2017, dados da Organização Mundial de Saúde.
Em 2017, se eu fizesse uma foto do mundo, nessa foto ia ter 800 milhões de pessoas com algum transtorno mental. Isso significa, é um número muito alto, a gente não consegue nem ter dimensão, né? Mas significa que seria em torno de 10% da população do mundo. Ou seja, 1 em cada 10 pessoas tem algum transtorno mental. Aí eu vou olhar só para os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, como é um país rico, né? Eles têm mais pesquisa, a universidade funciona mais, então tem mais produção de dados, né? Então, quando eu bato a foto nos Estados Unidos em 2017, 1 em cada 5 americanos tem um transtorno mental. Um dado de Uau. prevalência. Quando eu vou para uma prevalência vitalícia, ou seja, se eu chegasse nos Estados Unidos em 2017 e além das pessoas que estão com transtorno mental, uma pessoa que está viva, mas já teve um transtorno mental na vida, tá? Ou seja, a prevalência vitalícia. A chance de em algum momento na vida eu ter um transtorno mental. Qual que é o dado? 50%. Meu Deus. 50% da população. E aí vai. Aí vamos lá, eu anotei várias coisinhas aqui, ó. Taxa de TDAH. Pessoas, crianças, de 4 anos até 17 anos. De 2003 até 2012, aumentou 40%. Depressão em crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes de 12 anos a 17 anos, aumentou 68%. Aumentou. Meu Deus. Adulto jovem, de 18 a 25 anos, aumentou 49%. Taxa de suicídio. Em Todas as 2016, idades? todas Aí. as idades. Suicídio de todas as idades. Em 2016, só nos Estados Unidos, 45 mil pessoas cometeram suicídio. Só que cada uma pessoa que comete suicídio, outras 30 tentaram. Aumentou o suicídio ao longo do tempo? Vamos ver. 1999 até 2016, nos Estados Unidos, taxa de suicídio aumentou em 30%. Nível de ansiedade, né? Sim. De 2008 até 2018, aumentou 30%. O grupo mais jovem, né? O grupo mais jovem, o grupo que tá vendo mais rede social, o grupo que tá período ali de entrar na faculdade, ou seja, pessoas Geração de Z. 18 a 25 anos, tá? De 2008 até 2018, aumentou sabe quanto? A taxa? 84%. Tô falando Gente. de ansiedade, mas vamos para transtornos graves, como eu falei, né? Transtornos biológicos mesmo, né? Entre aspas. Esquizofrenia. Esquizofrenia, esquizoafetivo, bipolar. De 2008 a 2017, aumentou 21%. E o grupo mais jovem, de 18 a 25 anos, dobrou. Aumentou mais de 50%. Autismo, né? No ano de 2000 era 1 para 150 crianças. Em 2000. Em 2014, 1 para 59 crianças. 2022, 1 para 31 crianças. Isso significa que em cada sala de aula eu vou ter pelo menos uma criança com autismo. Uau. O que é que explica isso? Se a gente falar que as doenças, os transtornos mentais, eles são genéticos, a gente teve uma epidemia de mutação, não faz sentido. Então a A gente única está coisa que falando de algo explica é a relacionado com epigenética, né? estilo de vida. É o estilo de vida da população. É a forma como a gente está cuidando do nosso corpo. Porque corpo tem conexão direta com o cérebro. Já fiz um episódio só sobre isso, sobre metabolismo e cérebro. E cérebro é onde funciona a mente. Inclusive, essa definição, né, de diferenciar o que é psiquiátrico, o que é neurológico, É um limbo. é uma intersecção muito, É mais educacional, vamos combinar? Porque na prática não exato. tem como dividir. Não Não tem tem como dividir. como. Eu posso falar que é Você vai receber neuropsiquiátrico. pacientes com diabetes que têm sintomas depressivos. Eu Total. vou receber pacientes com Alzheimer que têm ansiedade ou então tá tendo sintomas psicóticos. Você só não vai Enfim, achar algo se você não procurar, mas é só procurar. exato. Pergunte para os seus pacientes com diabetes, quem é médico aí, com hipertensão, se não tem algo no humor, no sono. Aí, Não é paralelo a assim? isso, a gente está vendo, paralelo a todo esse crescimento de doença mental, a gente está vendo um crescimento de uma disfunção metabólica na população. Uma explosão de obesidade, uma explosão de síndrome metabólica. Gente, nos Estados Unidos, de 80%, cada né? 100 pessoas, 80. 88 tem um metabolismo quebrado, Que é essa síndrome disfuncional. metabólica. Só 12% da população americana tem um metabolismo saudável. Se a gente extrapolar os dados para o Brasil,
Vamos supor que pelo menos Não 20%. fica tão distante, Vamos supor que seja uns não. 80%. Porque 60%, Sendo muito mais que otimista. 60% da população está em sobrepeso e obesidade no Brasil. Então não é tão distante, não. Exato. E é legal a gente falar também. E qual que é a relação, né? Tipo assim, entre obesidade, síndrome metabólica e transtorno mental? É porque Completa. eu preciso entender o que é metabolismo. Eu falei sobre isso em um outro episódio, trouxe uma explicação bem completa. Mas metabolismo basicamente é a capacidade do meu corpo de pegar alimentos, nutrientes, oxigênio e transformar em energia. Além disso, de transformar em energia, o meu corpo também ele vai crescer, né, se desenvolver, ou seja, eu vou trocar células que estão velhas por células novas, então eu preciso meio que construir, tá? Novas células. Uma célula morreu, eu vou criar uma outra célula, então eu vou construir uma nova célula. Então, basicamente, o metabolismo ele envolve reações relacionadas com produção de energia e com a manutenção do meu corpo. Perfeito? Se eu tiver problema de energia, você concorda comigo que, vamos lá, eu tenho um circuitozinho da ansiedade. Esse circuitozinho é para funcionar de uma forma normal. Márcio define cérebro. Cérebro é circuito. O que é que o neurônio faz? Basicamente, o neurônio ele recebe um impulso e passa o impulso para frente, um impulso neuronal, um impulso, uma corrente de energia, uma corrente Elétrica. elétrica. Não veio a palavra. Elétrica, uma corrente elétrica. Então, eu tenho um fiozinho que se liga a outro fiozinho que se liga a outro fiozinho, certo? Você concorda comigo que esse fiozinho ele tem que disparar na hora certa e parar na hora certa, porque senão ele vai bagunçar todo o circuito? Se alguma célula não funcionar bem, e você concorda comigo que para eu disparar eu preciso de energia? Se alguma célula está tendo falha energética, o meu circuito ou vai funcionar para mais, Ou pra menos. ou vai funcionar para menos, ou vai ficar ausente. E a partir disso, você pode ter vários sintomas. Se eu tenho vários sintomas, eu posso ter vários. Então, uma coisa vai juntando com a outra e você vai percebendo uma ligação. O meu cérebro é como se fosse uma máquina. Essa máquina tem várias pecinhas. E essas pecinhas elas precisam funcionar de forma harmônica. E o Se eu funcionamento dessas tiver. pecinhas reflete no corpo, que é o metabolismo, Exato, claro, claro, que reflete na mente, exato. que é a expressão do seu cérebro, da atividade cerebral. Completo, totalmente. Aí, olha só, conectando também metabolismo com algumas doenças neurológicas. Por exemplo, pessoa que tem síndrome metabólica tem mais chance de ter Alzheimer. Pessoa que tem síndrome metabólica tem mais chance de ter enxaqueca e de piorar da enxaqueca. Quem tem obesidade, inclusive, é um dos fatores que fazem a enxaqueca ficar Piorar. crônica. Pessoas que têm obesidade, síndrome metabólica têm mais chance de ter doença de Parkinson. Pessoas que têm diabetes têm mais chance de ter câncer. Pessoas que têm cânceres vão estar mais inflamados, têm mais chance de ter transtorno mental. E aí tudo vai se conectando. E a via comum, conforme o Chris Palmer traz dessa teoria, é exatamente o metabolismo. O metabolismo. E, Márcio, pra gente caminhar pro final, o que é que você orientaria como um Deixa eu só concluir aqui uma tratamento? coisa. Só Tá. um raciocínio aqui que eu acho bem interessante. Inclusive, o Chris Palmer ele traz uma ideia muito genial, que ele fala assim: mas, Márcio, como é que o metabolismo ele vai ser responsável por uma diversidade de doenças de sintomas? Né? Tipo assim, pode parecer algo muito simplista. Algo muito simplista eu dizer assim, tudo é metabolismo. A causa é metabolismo de todos os transtornos mentais. Mas, ó, aí ele traz uma analogia que eu acho genial. Ele compara o metabolismo ao trânsito de uma cidade. Então, imagina o trânsito de uma cidade. Cada carro é uma célula, certo? Como é que está o trânsito da cidade? Se a gente tiver no carro, a gente vai ver um caos, né? Um carro na frente do outro, o semáforo para, aí uma rua vem, enquanto essa rua tá vindo, os carros daqui estão parados, depois que troca o sinal, esse carro começa a fluir. Enfim, algumas ruas estão bem congestionadas, outras ruas estão fluindo bem. Algumas ruas os carros estão a 60 por hora, outras ruas os carros estão a 10 km por hora. Enfim, é algo que é difícil de você dimensionar de forma pontual e microscópica em cada região da cidade, né? Você saber ter uma análise do trânsito exatamente em cada região da cidade. Mas quando você olha de cima, parece que tudo está funcionando. Parece que a cidade tem vida, tem energia, as coisas estão fluindo, tem carro indo, tem carro vindo, não é? Aí ele diz assim: o meu corpo, ele pode ter 3 tipos de problema, assim como o trânsito.
A gente pode ter problema relacionado com o design, a gente pode ter problema relacionado com funcionamento ou com a manutenção. Então imagina que todas as vezes que tiver um engarrafamento é um sintoma ou uma doença. Uma determinada rua poderia ser a região relacionada com a atenção do meu cérebro. Uma outra determinada rua pode ser uma rua do meu rim. Então, o que é que vai causar um engarrafamento? Muitas coisas. Pode ser problema de design, ou seja, pode ser que eu tenha nascido com um circuito da atenção não tão bem estabelecido, como o TDAH. E quando eu tiver numa demanda metabólica mais intensa, precisando de energia, como o design está ruim, vai engarrafar o trânsito. Sim, Entendeu? sim. Ou pode ser algo de design, autismo. O que é o autismo? A região do meu cérebro relacionado com comportamento social não está bem desenvolvida, problema de design. Se eu estou numa situação estressante, sou um autista, estou numa situação estressante dentro de uma sala e vou ter que apresentar um trabalho, aquilo ali para mim, tipo assim, engarrafou, vou ter sintoma, compreendeu? Design, funcionamento das células, tá? Tipo, em determinadas situações eu vou exigir mais das minhas células do que em outras situações. Por exemplo, se eu tô com nível de cortisol aumentado, tô em uma situação de estresse, como aquela mulher que era espancada, eu vou exigir mais energia das minhas células. Então, as minhas células elas vão funcionar de uma determinada maneira, certo? Funcionamento. E manutenção é o processo de eu tirar células velhas, reciclar organelas, fazer com que o meu corpo permaneça Autofagia, saudável. Exato. Então, mitofagia. tipo assim, se eu não durmo bem, eu tenho problema de manutenção. Então, se eu não dou manutenção numa determinada rua, essa rua vai ficar esburacada, vai ter trânsito, vai Sim, ter engarrafado. Deu para entender? completamente. E o funcionamento estaria relacionado, no caso, como o carro, né? O motorista do carro, que seria no carro, ele pode dirigir de forma embriagada, pode dirigir. Então, por exemplo, se eu ingiro álcool, meu funcionamento da minha célula vai mudar, porque eu trouxe um estresse metabólico para minha célula. Então, Drogas, basicamente, essas três tabaco. coisas vão fazer com que vários circuitos ou estão funcionando para mais, ausente ou para menos. Exemplo, funcionando para mais, transtorno do pânico, como eu falei. Funcionando para menos, um Alzheimer. Circuito Depressão de também, né? memória. Exato, depressão. Estou mais isolado. Estou isolado socialmente. Não estou me alimentando, não estou tendo apetite, meu hipotálamo não está funcionando, não tenho apetite, tô sem comer, estou perdendo peso. Entende? Tipo, depressão. Aí, olha que interessante. Isso a gente vê muito na neurologia. Então, tipo, por isso que esse livro explodiu a minha mente quando eu li ele. A dor. O que é a dor? A dor é uma função do meu cérebro, certo? O meu cérebro, ele sente dor. Quem sente a dor é o meu cérebro. É importante sentir dor. Se eu sinto dor, qual que é a função? A dor é um sinal de alarme. Se eu cortei o dedo, eu vou olhar para o meu dedo, pisei num prego, eu vou perceber que eu pisei no prego, vou tirar o prego, vou limpar o meu pé, porque danificou o meu tecido. Se eu começo a ter um diabetes, transtorno metabólico, eu posso lesionar o meu nervo, o fiozinho, que é o circuito, não vai funcionar bem, problema de metabólico. O neurônio ficou quebrado, problema de manutenção. Então, quando vem o prego, o nervo não leva um impulso para o meu cérebro, eu não vou perceber a dor. Ou seja, o circuito está funcionando para baixo. Ou, inclusive, pode ficar ausente numa neuropatia grave. Sim. Mas também pode funcionar para cima. Eu posso começar a Hiperestesia, ter né? uma. Hiperalgia. Exato. Olha que Sentir doideira. demais. Sem eu ter dor, eu começo a sentir dor. Fibromialgia. O circuito está funcionando para cima. Eu não tenho nenhum motivo para ter dor. Não tem um prego, não tem vidro. Eu tô com dor no corpo inteiro. Por quê? Porque o meu circuito de dor está hiperativado. Em geral, as pessoas que têm fibromialgia estão acima do peso, são sedentárias, têm problema metabólico. Olha que E são mulheres interessante. que, vamos falar da parte emocional, né? Que toleram tudo. Engolem coisas que não é para engolir. Abusos psicológicos, né? Abusos físicos. Geralmente você pode observar um padrão. Tava até discutindo com uma paciente psicóloga minha, que ela foi pra consulta hoje, né? Que ela falando, a gente vendo padrão dessas, geralmente são mulheres que são escudo da família, suportam tudo, engolindo, né? E daí se expressa como? No corpo. O que não é falado quando não há posicionamento, quando não se diz não, o tal do ser bonzinho, boazinha, se expressa com dores. Olha que legal. Olha que, ó, vamos fechar agora um raciocínio que eu tracei lá atrás. O que é que causa dor? O Dr. George Angel falou que era fatores biopsicossociais. Sim. Fatores psicológicos.
podem influenciar na minha biologia? Completamente. Fatores sociais influenciam na minha biologia? Ou seja, a pobreza se expressa no corpo? Sim, tem estudo Sim, mostrando isso. Uma completamente. pessoa que nasce na pobreza, ela tem nível de cortisol diferente, ela tem um metabolismo diferente. Então, Exposição a nutrientes diferentes, a exato. práticas diferentes, estímulo cerebral diferente, Pois é, crença sobre quem essa o pessoa ciclo é de hormônios dele diferente. tá diferente. Então, assim, tudo é metabolismo, porque É. tudo vai afetar o metabolismo. A luz vai afetar o metabolismo, meus hormônios afetam o metabolismo. Uhum. Olha só, mulheres, só pelo fato de ser mulher, tem 2 vezes mais chance de ter depressão. O dobro. Cidades violentas, você morar num bairro violento, direto viver com medo. O risco é maior realmente de ter Direto transtorno com medo, mental. já pensou? Porque o nível Direto de com cortisol é medo. mais aumentado. Luta ou fuga direto. Essa pessoa vai ser agressiva na vida? Não vai. Vai ser uma pessoa mais retraída, contida, porque tudo pode tirar a vida dela, né? No entendimento do cérebro dela, ela tem que se preservar. Então, tudo influencia. Tudo influencia na nossa Por saúde, isso todos os que estímulos. todas as vezes que a gente vê um paciente com transtorno mental, a gente tem que buscar a causa, né? Claro que, assim, a causa a gente não sabe, né? Mas a gente busca os fatores de risco para poder corrigir todos eles. Então, uma pessoa que chega com depressão e tem a parte social ruim, tem a parte psicológica ruim, tem a biologia tá ruim, eu tenho que cuidar pelo menos, é a obrigação do médico cuidar pelo menos da biologia. Eu não vou conseguir interferir, No eu posso no social, máximo né? orientar, ou no Isso. social. Uma mulher que mora com um marido abusivo, não tenho como resolver isso no meu consultório, mas eu tenho a obrigação de corrigir todos os fatores de riscos biológicos, isso está na minha mão. Infelizmente, nem todo mundo tem esse olhar. Infelizmente, a maioria das pessoas vai fazer o tratamento sintomático, vai entrar com antidepressivo, vida que segue. Mas eu tenho a obrigação de colher exames de sangue, checar toda a parte metabólica, hormonal, Nutricional, nutricional, metabólica, nutrientes, oligonutrientes. vitaminas. Tenho que deixar tudo Isso. absolutamente. É como se eu fosse deixar o meu. Tentar manter o meu trânsito fluindo. Porque senão ele vai continuar engarrafado, gente. Ele Isso. vai continuar engarrafado. E o legal, quando esse trânsito flui e a pessoa começa a ter um pouco de energia, ela se engaja em Exato. mudanças mais profundas. Então, nós, Melhora a como motivação dela, médicos, né? temos o dever de olhar não só o sintoma, como o Márcio falou. A gente tem um poder na nossa. E Gente, olha só, você. é raríssimo um psiquiatra pedir exame de sangue. Olha que loucura. Por Olha que vezes loucura, tem é raro. depressão causada por Eu tô falando disso doença porque da eu sei tireoide. que é assim. A Sim. gente tá dentro. A neurologia é uma especialidade irmã da psiquiatria. E, infelizmente, muitos psiquiatras não têm muita mão na parte biológica, na parte de metabolismo e tudo. E tá tudo bem. É assim que a banda toca, é assim que a formação foi feita e tudo. Mas é uma falha. É uma falha. Não ter esse conhecimento agregado coloca a pessoa em um Em outro outro patamar, nível. em um Então, outro assim, nível. até para educar vocês, né? Se você passa só com um profissional, é legal você ter outros colegas junto com você, que entendam de metabolismo, se você tem alguma questão psiquiátrica, de depressão, ansiedade, TDAH, né? O próprio autismo, pânico, para investigar mais profundamente sua saúde metabólica hormonal, que tem impacto direto na performance mental e física e na expressão, de repente, ou da gravidade dos sintomas dessa condição sua neuropsiquiátrica. Como o Márcio falou, na academia, né, nas residências, de repente eles, né, essa parte neurologista não, né, que vocês têm muita mão, né, essa parte de metabolismo, É porque a exame, neurologia por si já ela já é é mais mais biológica, orgânica, né? né, Mais biológica, orgânica, né? Então justamente. a gente já tem esse olhar. A psiquiatria é como se fosse um mundinho à parte, onde Da eles são mente, doenças focados da bem mente mais na só, né? mente. Exato, E a exato. gente sabe, por exemplo, né, da minha área, hipotireoidismo descompensado, TSH muito alto, pode Aumenta a causar chance de depressão. depressão. Aumenta a Altíssimo. chance de depressão. Nível de cortisol alto, aumenta a chance de Aham. depressão. Como a mixtematose a gente fala. Aqueles pacientes assim que inchados. Coitado, sabe? Principalmente em voozinho pode acontecer. Você trata a tireoide e fica 100% da depressão. Apneia do sono. Vamos Remite. lá, uma pessoa tem depressão, tá obeso e tem uma apneia do sono. O sono é fundamental para manutenção. Se eu não estou tendo sono adequado, eu não estou tendo manutenção. Então, as minhas células, vamos supor que eu tenho um circuito e algumas células estão vulneráveis. Algumas células estão tão velhinhas, estão capengas, estão funcionando de forma meia boca. Se eu dou um estresse para essas células, você concorda comigo que o nível de energia ele vai ser direcionado para algumas regiões e não vai ser direcionado para outros numa situação de estresse? Então, as células vulneráveis elas não vão funcionar bem. Então, isso vai perpetuar sintomas. Uma pessoa que tem apneia do sono,
Ao longo da noite, que era um momento em que ela deveria estar dormindo e tendo uma manutenção do seu corpo, ela está com nível de cortisol altíssimo, pressão altíssima, ela está numa situação de estresse. Na hora do Uhum, sono, ela está com situação de estresse. Ela não dorme bem. uhum. Então, quando ela acorda, ela já acorda numa situação com um ambiente metabólico em estresse. Adianta eu dar só antidepressivo para essa pessoa, uma De pessoa com jeito depressão, nenhum. ou então uma Vai. pessoa que tem esquizofrenia, esquizoafetivo, bipolar, do mesmo jeito, mesmo raciocínio. Adianta? Não adianta. Eu tenho que tratar isso. Claro, eu também tenho que ter uma boa mão de reconhecer um transtorno mental, reconhecer sinais e sintomas, fazer um bom diagnóstico sindrômico, tratar os sintomas. Óbvio, isso é o básico. Isso é o Isso é o básico. básico. É. Mas eu tenho que corrigir absolutamente tudo. De estilo de vida. Então, De aqui estilo de você vida. poderia dizer que seria um tratamento eficiente você olhar não só para os sintomas, para a doença, o que mais você orientaria aqui para as pessoas observarem? De tratamento comportamental, por exemplo. Qual é a pergunta, meu amor? Eu acho que você não concatenou bem as suas ideias. Qual é a sua Lindo! pergunta, minha linda? Complementando o que você Só pra saber, falou. gente, ela tem TDAH e gestante piora em 10 vezes o TDAH. Eu nunca tive um diagnóstico médico. Você não, seu insight não é Mora, preservado, tá. porque você é meu marido. Não precisa de diagnóstico, amor. Eu convivo com você todo dia. Mas seu insight você tá dentro, não pode. Mas Tem me que ser quem conta, tá qual, fora. qual é a pergunta? Não, você falou que assim, o médico precisa dominar a biologia, certo? Tem que saber reconhecer os sintomas, tratar a doença. Mas para um tratamento ser realmente eficiente no contexto de depressão, ansiedade, autismo, TDAH, o que mais pode ser feito a nível comportamental para realmente eu conseguir reverter, de repente, aquele transtorno ou mesmo desmamar a medicação? Pronto, excelente. É É isso. aquela mesma coisa. Biopsicossocial. O biológico eu tenho que corrigir tudo. E eu tenho que ter expertise para isso. Então, Sim. toda a parte metabólica, Hormonal, hormonal, vitaminas, vitamina, nutricional, exato. isso. Isso Não é o consegue básico. Tenho que conduzir, corrigir. colega médico, encaminha para quem consegue, porque vai Encaminha para quem impactar consegue. no resultado Exato. do seu paciente. Exato. Para além disso, Parte social e psicológica, tipo, associar com terapias. sim, E parte social, eu teria que entender alguns fatores de risco e começar a gerar insights para o paciente, porque a decisão tem que ser dele. sim. Para mudar Exemplo. ambientes. Exemplo, uma mulher que tem um marido que bate nela. Eu não posso dizer, deixe esse marido. Isso é uma decisão dela, Dela, cabe a sim. ela. Mas eu tenho que. Às vezes o paciente está tão adoecido que ele tem um insight tão prejudicado que ele não consegue enxergar, às vezes se sente culpado. Vou abrir um parênteses aqui, só para a gente encerrar. Tem uma teoria muito interessante de causas de depressão que foi feita na década de 60 por um psicólogo que eu sou fã desse cara, Martin Seligman. O Martin Seligman ele fez uma teoria, você conhece, amor? Uhum. Onde ele pegou cachorrinhos e aí ele fazia assim, ó. Ele botava o cachorrinho numa jaulinha e tinha dois grupos de cachorrinho. No primeiro grupo ele dava choque no cachorrinho, um choquinho, e o cachorrinho ele com o focinho batia numa alavanca, o choque parava. No outro grupo, o cachorrinho também recebia choque. Só que por mais que o cachorrinho mexesse na alavanca, o choque continuava. Beleza? Essa é a primeira fase do experimento. Primeira gaiola, o cachorrinho recebia choque e ele diz: opa, recebi choque, desliguei o choque. O segundo recebia choque, não tinha o que fazer, continuava recebendo choque. Aí vamos para a segunda fase do experimento. Ele pegou os cachorrinhos desse grupo aqui e colocou numa espécie de um local onde era assim, era um local plano, tinha uma grade aqui no meio, o cachorrinho estava aqui e ele recebia o choque. Quando ele recebia o choque, o que era que ele tinha que fazer? Ele tinha que pular para o outro lado. Quando ele pulava para o outro lado, no outro lado não tinha choque, certo? Beleza. Os cachorrinhos desse primeiro grupo, que recebia choque e desligava o choque, quando colocava nessa nova jaulinha, na hora que ele recebia o choque, o cachorrinho pulava para o outro lado. Beleza. Recebi o choque. Vou embora. Não quero choque, não. Só que quando eu pegava o cachorrinho que recebeu o choque e não conseguiu desligar o choque e coloco nessa segunda gaiola, na hora que ele leva o choque, ele não se movimenta. O cachorrinho não pula pro outro lado. É uma gradezinha pequena, gente. O cachorrinho continua chorando, recebendo choque. O que é Nossa. isso? Desamparo É uma aprendido. teoria chamada teoria de desamparo aprendido. Ou seja, é como se os cachorrinhos tivessem interiorizado uma crença de que uma situação De que o sofrimento ele faz não parte da vida. de que ele não consegue ter controle.
É como se, tipo assim, eu não consigo ter controle sobre a situação da minha vida Tá e só subjugado, basta eu resistir. resistir, aguentar. Então, uma mulher, voltando para a história da mulher, que sofre o abuso e tudo, a teoria do desamparo aprendido traz a percepção de que ela pode ter armazenado crenças na cabeça dela de que, tipo assim, ela não tem controle sobre aquele sofrimento, ela tem um nível de autoestima lá embaixo e tem que aguentar. É o cachorrinho que não pula pro outro lado, que não tem atitude. Então, o que resta para nós, como médicos? Eu tentar gerar Encorajar, né? insight, tentar trazer um nível de autoestima para ela, tentar mexer nas crenças dela. Por isso que são vários fatores, biopsicossocial. Da parte biológica, tenho que corrigir tudo. Tenho que fazer o cérebro dela estar uma máquina, certo? E o cérebro, uma máquina, essa parte comportamental muda, porque ela vai tendo mais autoestima e confiança. E uma pessoa que tem autoestima e confiança, que ela vai continuar, ela consegue se posicionar diante da vida e tomar decisões difíceis. Como, por exemplo, sair num casamento abusivo. Exato. Aí olha, se eu não. Vamos, aí vamos lá. Aí, para essa mulher, a terapia, a psicoterapia com psicólogo, iria trazer percepção, nível de autoestima, insights, para que essa mulher começasse a. Não, eu vou pular a cerquinha. Eu vou pular para o outro lado. Então, são vários fatores. Eu não posso dizer que a depressão ela é causada por uma causa. São vários mecanismos. Mas você consegue entender. Mas onde é que está o metabolismo aí? Mais uma vez. A parte social influencia no biológico, o biológico influencia no social. A parte psicológica influencia no biológico, influencia no social. Não é porque ela está sendo maltratada pelo marido que isso não repercute na biologia dela. Repercute. O cortisol dela fica absolutamente alterado. Então, se eu não mexer no nível de cortisol dessa mulher, por exemplo, o pensamento dela vai ser mais um pensamento catastrófico. Existe um estudo que mostra exatamente isso. Se eu tenho um nível de cortisol mais alto, os meus pensamentos, eles são mais catastróficos e negativos do que pensamentos otimistas. Porque o meu cérebro funciona assim. Se eu estou numa situação de estresse, eu tenho que me antever ao que pode dar errado para que eu possa corrigir. Por exemplo, estou diante de uma prova. Meu cortisol está alto, estou ansioso. Eu tenho que estudar. Porque se eu não estudar, eu não vou passar. E aí vai dar errado, entendeu? Então, o nível de cortisol faz eu pensar, eita, e se eu não passar? Então, diante da possibilidade, eu começo a me preocupar e vou fazer o que tem que ser feito. Essa mulher, no nível de cortisol alto, simplesmente pelo fato dela ter baixa autoestima e estar no nível de pobreza e sofrer abuso, isso repercute na biologia e no metabolismo dela. Então, tudo se relaciona com o metabolismo. Não é que não tem como eu dizer assim, ah, não, mas o social não tem nada a ver com o metabolismo, tem tudo a ver. Depois eu vou trazer esse estudo para vocês. Existe esse estudo que eu até citei aqui nesse episódio, onde a pobreza ela se expressa no corpo. A pobreza se expressa no corpo. Uma pessoa que nasce numa condição social vulnerável, ruim, o corpo dela, o funcionamento metabólico dela é diferente de uma pessoa que nasceu em uma condição social favorável. Então, social se relaciona com biológico, psicológico se relaciona com biológico e tudo vai para uma via comum que é relacionado com metabolismo. Minha capacidade de extrair nutrientes dos alimentos, gerar energia, fazer manutenção do meu corpo para que eu tenha pensamentos saudáveis, para que eu tenha um corpo saudável, para que eu tenha nível de Performance energia. saudável. Márcio, me dá um exemplo rapidinho de uma alteração metabólica que traga um sintoma para mim. Fadiga, nível de energia. Sensação de que estou sem energia, estou sem disposição. Isso é falta de energia. Falta de energia é alteração metabólica. É alteração metabólica. Então, tipo, a parte metabólica, ela se relaciona absolutamente com tudo no nosso corpo. Como o meu cérebro, ele consome 20% da minha energia, então o meu cérebro, ele vai ser um dos principais geradores de sintomas quando eu tenho uma disfunção metabólica. Pode ser doenças neurológicas, o hardware pode quebrar, ou pode ser doenças psiquiátricas, o programinha pode funcionar de uma forma diferente. Uau, hein, gente? Que podcast pancada. Tá bem denso, né, esse podcast? Tá Gente, ó, maravilhoso. assiste, reassiste, Reassiste, encaminha pra quem precisa. encaminha para quem você conhece que tem ansiedade, depressão, bipolar, borderline, autismo, enfim. E, gente, sempre quis Encaminha. falar isso. Se inscreve no canal. A gente não tá falando isso, né? Depois vamos As pessoas falar. sempre falam, a gente Se não fala. inscreva no Se inscreva canal. no canal, toca o sininho. Tem ainda sininho, Emerson? Ixi, Maria, mas isso aí Toca o pessoal, o sininho? o pessoal Tem. vão dizer que você é muito, E faz o quê, muito. o sininho mesmo?
Notifica. Tocava Então, notificar pra você receber quando sai o novo pronto. episódio lá no Então, Cast. aperta todos os Todos os botõezinhos que tem botõezinhos aqui, aí. gente. É ali. Tranquilo? Esses artistas estão destreinados. Gente, Pois forte até o abraço a todos próximo vocês. episódio. Espero que tenham gostado tanto quanto a gente gostou. Fechou? Abraço. Beijo.